epístola de Paulo aos Filipenses. E a partir de hoje nós vamos dar continuidade nela. Então hoje nós vamos reiniciar então do versículo 3 ao versículo 11 do capítulo 1 de Filipenses. Você pode estar abrindo aí, por favor. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 3. Quem encontrou diz? Glória a Deus. Já as células também estão retornando aí. Vamos lá. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Tenho por justo pensar isso de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual vem por meio de Cristo Jesus, para a glória e louvor do seu nome. Amém? Deixa só a Bíblia aberta aí. Se a gente fosse dar um título para esse texto aqui, dessa exposição aqui, seria Nutrindo a Alegria através da Gratidão. Amém? Deixa eu só relembrar aqui rapidamente como que a gente iniciou o capítulo 1, né? A carta dos Filipenses é uma carta ética e prática em sua ênfase, e está centralizada de fato, como toda a Bíblia, na pessoa de Jesus, mas principalmente Filipenses, Paulo traz essa essência e mostra Cristo sendo um exemplo, e ele é exemplo através da sua própria vida. E em tempos de tantas aflições, tristezas, de desajustes nos relacionamentos, este livro de Filipenses ele vem para preencher uma necessidade urgente nas nossas vidas e de nossas igrejas, onde a alegria, e os bons relacionamentos precisam ser visíveis por todos. A igreja de Filipos nasce na segunda viagem de Paulo, a sua viagem missionária. E Paulo fundou, a gente pensa que Filipos começou nessa primeira carta, mas a igreja de Filipos, ela se iniciou em Atos capítulo 16, ali quando Paulo vai decidir juntamente com Timóteo fazer uma viagem para outro lugar, e nós pregamos isso no primeiro capítulo aqui, e o próprio Espírito Santo o impede de prosseguir esse caminho que ele queria, e nós falamos, né, que o caminho era até certo no sentido de quê? Porque por causa do propósito, o propósito e o objetivo de Paulo era pregar o Evangelho, mas mesmo que o propósito e o objetivo era correto, era podemos dizer, era coerente com a vida de Paulo, mas o próprio Deus não queria. Então Deus o direciona para outro lugar, que era para Macedônia, aonde ali iria começar a pregar o Evangelho, e a partir dali Paulo ia se encontrar com vários irmãos, e ali nasceria a igreja de Filipos. Aí entra aquela questão, né? Mesmo que o caminho e o propósito pareça ser tão de Deus, porque pregar o Evangelho é de Deus, e de imediato, por ser o propósito tão correto, na pessoa de Cristo, a gente colocou, e a gente pensa que de fato é o que Deus deseja que nós façamos, mas o próprio Deus de imediato mostrou para o apóstolo Paulo que não é, mesmo que o propósito seja
coerente, seja o certo, mas esse certo de Paulo não era o certo de Deus. Então o Espírito Santo o impede e manda ele ir para Macedônia, a qual ele deixa Timóteo. Timóteo fica com... Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Vou lembrar. Vamos indo. E Timóteo fica e Paulo segue viagem com Silas. E a gente conhece a passagem lá, né? Que eles são presos injustamente, né? E ali nós vamos prosseguir aqui dizendo, quando eles oram e louvam, a prisão treme, né? O terremoto vem, isso aí a gente já conhece essa história. Então Filipos era uma cidade grega, aonde a igreja para a qual é endereçada está localizada. E filiais da primeira cidade na Macedônia que Paulo estabeleceu na igreja. E vamos lá. Paulo de imediato está impedido de visitar igrejas, porque ele está preso. E nessa prisão dele, alguns dizem que ele está preso em Roma, né? Quando ele escreve as cartas da prisão, Filipenses, Efésios, Colossenses, 1ª, 2º Tessalonicenses, e Filemon, né? Podemos dizer, Tessalonicenses não, mas Filemon. É quando ele escreve essas cartas da prisão, e diz que é quando ele está preso ali em Roma, e isso vai retratar para nós em Atos capítulo 28. É quando ele está preso em Roma, ele decide então escrever essas cartas, as cartas da prisão. Então Paulo está preso, não está impedido, não pode visitar igrejas, mas pode orar por elas. Ele não pode falar de Deus a todos os homens, mas pode falar livremente com Deus a favor dos homens. Paulo, esse único escritor dessas cartas, gentilmente acrescentou o nome de Timóteo aqui, que estava com ele no momento de escrever a carta e poderia ter exercido um papel de ser o seu secretário. Juntos eles eram os servos de Cristo. E Paulo, tendo impedido de visitar as igrejas, mas podendo orar, nós podemos encontrar alguns pontos, 2 pontos aqui iniciais rapidamente. Em primeiro lugar, Paulo está preso, mas a palavra de Deus não está. Paulo era prisioneiro de Cristo e não de César. A sua agenda era dirigida por Deus e não pelos homens. As circunstâncias que vieram a estar com ele ali, o que ele estava passando, e poderia estar fora do seu controle, não tinha o que ele fazer. E só que nunca estava fora do controle das mãos de Deus. Tudo daquilo que foge do nosso controle, nós pensamos que Deus não está, porque fugiu do nosso controle. Mas se está na agenda de Deus, então de fato Deus está no controle. Então os homens podem colocar algemas nele, mas jamais aprisionar a palavra que nele está livre para ser ressoada através da sua voz. Paulo está preso, mas a palavra está livre. E Paulo então ele tem limitações geográficas, mas a palavra tem livre curso nos corações. E a gente vai ver aqui, a partir de semana que vem, o propósito dessas prisões. Em segundo lugar, Paulo está impedido de ter comunhão com os irmãos, mas não de orar por eles. A oração toca o mundo, a oração desconhece limites geográficos, nós sabemos disso, barreiras étnicas ou culturais. Um crente de joelhos, ele pode sim influenciar o mundo inteiro, ele pode visitar todo o país do Brasil, os outros países circunvizinhos, a América Central, o Ocidente, e tanto aqui quanto o Oriente, onde nós estamos. Mas na sua soberania, então, Deus estabelece agir na história em respostas a orações do seu povo. Então Paulo, ele está impedido de visitar Filipos, mas as suas orações, que é a parte que nós lemos aqui, sobem aos céus a favor dos crentes de Filipos. Pela oração, Paulo abençoa, Paulo influencia os crentes de Filipos. Então nós vamos trabalhar aqui, agora dentro desse texto, debaixo de 3 lições sobre essa verdadeira comunhão que Paulo externa, debaixo dessa gratidão, agradecendo a Deus em oração pela vida deles. Nós vamos tirar muitos ensinos aqui, lições para nós nessa noite. Do versículo 3 ao versículo 6, nós podemos dizer a presença na memória. Olha que interessante, então vamos lá. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Lembrar, né? Memória,
Então, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia do Senhor. Então vamos até aqui, do versículo 3 ao versículo 6. A presença na memória. É impressionante nós vermos o apóstolo Paulo pensando nos outros e em nenhum momento pensando em si mesmo. Enquanto Paulo aguarda o seu julgamento em Roma, os cristãos de Filipos lhe vêm à memória. Ele se alegra com as recordações de cada um deles que vem até ele. E sabemos, Paulo está preso e algumas coisas que aconteceram em Atos 16 que deixaram lembranças tristes. Ele foi preso, ele foi açoitado ilegalmente, colocado no tronco e humilhado diante do povo. Mas escuta, essas memórias a nós pensarmos não são boas. São boas? Não são boas. Mas essas memórias são as que alegram o coração de Paulo. São essas memórias que faz o apóstolo Paulo se lembrar de Filipos. Porque por causa dessas memórias e ações que ele sofreu, foi por causa desses açoites, prisões, que nasceu a igreja de Filipos. Foi por meio desse sofrimento que o carcereiro foi salvo. Quando a prisão toda se abriu, todos fugiram, mas Paulo e Silas estavam lá. Tem momentos que passamos lutas, tribulações, angústias, tristeza, que já viu quando alguém chega para falar para você e lembrar de alguma coisa, não sei se você fala assim: posso pedir uma coisa, por favorzinho, com toda a educação, não me lembra disso não. Não me lembra disso não. Essas coisas eu quero esquecer e vem você para lembrar. A gente não quer lembrar, mas Paulo está nos ensinando algo aqui. Isso aqui é maravilhoso, que através dessas lembranças ruins é de onde ele está tirando força para continuar escrevendo para a igreja de Filipos, para poder se lembrar da igreja de Filipos nas suas orações. É por meio desse sofrimento que Jesus salvou o carcereiro. É por meio desse sofrimento que Jesus pode libertar. E é por meio desse sofrimento que o nome de Jesus vai ser glorificado. Então tem coisas que a gente, como diz o pastor Márcio, tem coisas que a gente deveria lembrar, a gente esquece. Aquilo que a gente tinha que esquecer, a gente fica lembrando. É ou não é? Sempre é assim. Só que Deus, esse propósito, Deus está cuidando, principalmente da nossa vida lá atrás. A gente não quer ficar lembrando dela, mas ela é aquele pedido, é aquela ordem de Jesus, que Jesus faz sempre nos seus milagres. Pega a tua cama, levanta e anda. A cama é para levar para o resto da sua vida. A cama são essas lembranças ruins que vêm à tona muitas das vezes em nós, que quando a gente pensar em retroceder, é através dela que a gente continua prosseguindo. E é através dela que, mais uma vez, toda vez que você lembrar, o nome de Jesus vai ser glorificado. Talvez hoje você não quer lembrar, mas amanhã Deus pode trazer a sua memória para que você lembre, para que o nome dele seja glorificado através de outras pessoas, assim como era a vida do apóstolo Paulo. Então fica tranquilo, Deus está cuidando de tudo. E sabe que o fim do homem é o quê? Sempre o fim do homem cristão, podemos dizer, seja como for, é glorificar a Jesus, principalmente por meio do sofrimento. Amém? Então Paulo agora ainda mais ele lembra de Lídia. Vamos citar algumas pessoas que ele lembra em Atos 16. Lídia, da casa que o recebeu tão bem, mas que era uma jovem infeliz, foi liberta da possessão demoníaca, e também de outros cristãos em Filipos. Paulo prega o evangelho na casa de Lídia. Não só Lídia é salva, mas toda a sua família é salva, e todos eles Paulo batiza. E uma pergunta para nós, aplicativa: será que somos o tipo de cristão que traz alegria aos nossos irmãos quando eles se lembram de nós? E aí? Ou somos aqueles que não cita o nome dele não, eu não suporto ouvir o nome dele,
Será que nós temos sido essa pessoa ou será que nós temos tido prazer em lembrar dos nossos irmãos que estão diante de nós? É uma pergunta para você pensar. O versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro até agora. É possível que esse versículo que Paulo vai falar aqui seja uma referência à sua cooperação financeira com Paulo, assunto no qual ele volta em Filipenses capítulo 4, versículo 14 e 19. Ele vai lembrar dos filipenses, a qual os próprios filipenses se lembram dele nos dias das aflições. E a igreja de Filipos, de todas as igrejas que Paulo instituiu, foi a única congregação que contribuiu para sustentar o ministério do apóstolo Paulo. A igreja de Filipos era de fato parceiros no evangelho com Paulo, parceiros na graça, e o seu presente, no qual a oferta que ele recebeu significava ou simbolizava o que ele representava para aquela igreja. E aí entra o texto que a gente ama muito, que a gente usa muito, que é: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. A gente gosta muito desse texto. E a expressão boa obra pode ser esse compartilhamento dos seus recursos, essa obra que foi iniciada pelo Senhor, e Paulo estava certo de que o próprio Senhor continuaria e ainda completaria. Por quê? Pois quando você inicia uma jornada dessa natureza, principalmente no caráter de Deus, não há como parar no meio do caminho. Nós paramos, começamos a faculdade, paramos no meio do caminho, trancamos ela. Começamos um emprego, vou ficar nesse emprego até essa data, mas no meio do caminho faz a gente desistir. E a gente vive uma vida sem propósito, sem objetivo. Aí, com Deus não. Com Deus parece, ele já começou, isso é fato, sinal que você está aqui hoje nessa noite, ele já começou. Mas tem momento na nossa vida que, eu estava até conversando agora ali, tem momento na nossa vida que parece que Deus sumiu, porque é a parte do processo, onde ele está continuando, ou está dando continuidade, melhor dizendo, ao quê? A obra que ele começou. Aí você olha para você mesmo e você pensa: cadê Deus? Parou. Acho que Deus parou no meio do caminho, porque até hoje eu não estou vendo mais nada. E a gente entra nessas questões. Só que o que temos e o que Paulo demonstra aqui é uma confiança em Deus, em toda essa carta, principalmente nesse texto, que nos aponta que de fato Deus, ele é um finalizador e um iniciador. Ele nunca deixou nada no meio do caminho. O trabalho específico aqui que ele iniciou e vai concluir é a obra da graça. Que obra é essa? Através do Evangelho. A partir da onde? No coração da igreja de Filipos e na igreja nos dias de hoje. O Deus que começou, ele é fiel para completar. E para crer nisso, tem que confiar. E para confiar, tem que saber quem é, ou melhor, o caráter de quem é o seu Deus. Mas qual é essa obra? A salvação é a obra na vida, melhor dizendo, a salvação é a obra que Deus faz, que Deus efetua quando cremos no Filho dele. Aquela obra inicial, quando você crê, aquela ali, Deus já iniciou a obra na sua vida. Só de você crer, ele já iniciou, porque a fé que ele te deu foi para você crer nele. E Paulo vai dizer em Filipenses 2:12, 13: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O que Paulo está dizendo aqui de acordo com esse texto? Ele aponta aqui que Deus está dando continuidade, trabalhando em nós por meio do seu Espírito. Em outras palavras, a obra que Deus faz ou realiza por nós, a salvação. Deus faz por nós, salvação. A obra que Deus realiza em nós, interior, aqui dentro, santificação por meio do seu Espírito. A obra que Deus realiza por meio de nós é quando nós estamos servindo a Ele. Isso é sinal de uma obra que Deus está fazendo completo.
Então essa obra, você não vai ver ela agora finalizando. Essa obra Jesus vai dando melhor através do Espírito Santo. Ele vai dar continuidade até o dia do Senhor Jesus, até vermos Cristo, e aí então será consumada. 1 João 3,2, olha que interessante. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Olha aí. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos agora semelhantes a Ele, porque agora haveremos de vê-lo como Ele é. O que o apóstolo João está dizendo aqui, aplicando dentro desse texto? Que o nosso querer, a nossa vontade que a gente deseja que Deus faça logo a obra em nós, e a gente não tem paciência com os processos, porque o processo não tem a ver com a gente, mas é com Ele que está trabalhando. Só que a gente quer ditar para Deus como Ele deve fazer, como a gente acha que Ele deve fazer. Mas é no processo que Deus exerce o quê? Através das nossas provações, aonde as nossas provações vai exercer o quê? Um fruto do Espírito, que é a paciência. É nesse momento que é o mais difícil para o cristão. É o momento do processo, onde devemos confiar em Deus, no caminho que Ele está dando para a gente. Então, Paulo se alegra em saber que Deus está dando continuidade, operando na vida dos seus irmãos e irmãs em Filipos. Por quê? Pois essa é a verdadeira base para uma comunhão jubilosa. Qual que é? Deus operando em nossa vida diariamente. Amém, irmãos? Aí ele entra no versículo 7 e 8, que vai tratar agora a presença no coração. A presença na memória de Filipos, agora a presença no coração. Ele diz: tenho por justo pensar isto de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. E Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo. Paulo está dizendo, Filipos eram parceiros de Paulo. E o amor demonstrado por Paulo à igreja de Filipos é surpreendente. Por quê? Porque é um amor que não é disfarçado, é um amor que não é escondido, ele é exposto, independente de qualquer coisa. A gente vai explicar ele mais aqui. Conforme o apóstolo João diz em 1 João 3,14, olha aqui: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Quando amamos os nossos irmãos, pois quem não ama permanece na morte. Só demonstramos que de fato nós nascemos de novo, só demonstramos que de fato temos amor, se nós logo temos esse amor de Deus que nós dizemos que temos, se nós demonstrarmos aos nossos irmãos. O amor aqui, Paulo está dizendo que esse amor é um amor que lubrifica espiritualmente, é que garante o funcionamento do motor da nossa vida. E esse amor demonstrado uns aos outros é a prova, é uma das provas da nossa salvação. A expressão que Paulo usa aqui, todos vós, com frequência nessa carta, ele está se referindo diretamente a todos os seus leitores, em pelo menos todas as ocasiões aqui nós abrimos essa carta. E ele está dizendo todos vós, porque ele não deseja que ninguém fique de fora, ninguém. E qual que era então a maneira que Paulo demonstrava o amor por eles? Aí, isso às vezes a gente não quer. Olha aqui, olha como que Paulo demonstrava. Primeiro, Paulo sofria por eles. As suas cadeias eram para provar o seu amor para com a igreja, para com os irmãos. Ele era prisioneiro de Cristo. Olha o que ele diz em Efésios 3:1. Por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Por quê, Paulo? Por amor de vocês. Você já pensou nisso? De você sofrer por alguém, um irmão seu, uma irmã sua que você ama,
dizendo assim: eles não, leva eu. Paulo pode até ser um tipo de Cristo aqui, por querer se entregar a sua vida por amor aos seus irmãos. A gente não desejaria isso como Paulo desejou, demonstrar esse amor. E a gente faz lembrar aqui, principalmente para os maridos, né? Efésios capítulo 5, a qual o próprio Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, que o marido deve amar a sua esposa a ponto de se entregar por ela, assim como Cristo fez pela sua igreja. Isso nos faz lembrar de a ponto de querer morrer para que o outro não sofra, mas você sofra no lugar dele. Isso é demonstração de amor. A gente diz que ama muito, mas falta o quê? Ações que acompanham aquilo que a gente fala. A gente precisa ser mais praticante. As nossas palavras e as nossas práticas precisam andar juntos. E é o que Paulo está dizendo. Eu imagino Paulo sorrindo, preso, e dizendo sobre isso para eles. O amor de Paulo não era só de boca para fora, era algo que de fato ele praticava. Mas como nós, como cristãos, podemos aprender a colocar em prática esse amor? O amor cristão não é algo que nós geramos de dentro de nós, mas é Deus que faz em nós. É Deus que faz em nós. Paulo ansiava de estar perto deles. E esse amor que Paulo está dizendo aqui não é um amor, porque não é um amor dele para com Filipos, mas olha aqui, é o amor de Cristo que era transmitido por meio de Paulo. Aí aperta mais um negócio aqui comigo com você. Por quê? Porque o nosso amor, ele é o quê? Condicionado. O nosso amor, ele tem como até se tornar genuíno, mas não é o amor de Deus. O nosso amor vai olhar cor, vai olhar circunstâncias, vai olhar quem tem, quem não tem, quem pode, quem não pode. Esse é o nosso amor. Mas esse amor que Paulo está dizendo aqui é um amor que já está, é um amor de Deus que está no coração dele, que é transmitido para os outros, conforme diz Romanos capítulo 5, versículo 5. E o amor de Deus já está derramado em nossos corações por intermédio do Espírito Santo de Deus. Ele ansiava. Então é como se Deus fazendo comigo e com você assim: deixa eu tirar a sua responsabilidade, porque eu sei que você não vai dar conta. Então deixa eu colocar o meu amor por você, que agora você vai ter que amar. E você não tem justificativa para dizer que não ama, porque o meu amor sempre decide amar, incondicional, sem olhar cor, sem olhar quem tem ou quem não tem. Ele quer amar e pronto, acabou. Esse é o amor de Deus. E quando o nosso coração está aberto, Deus vai realizar a sua obra em nós. E aí sim passamos mais ainda a amar uns aos outros cada vez mais. E como saber de fato se estou ligado aos meus irmãos em amor? Quando nós nos preocupamos com ele. Era o que Paulo fazia. Além de Paulo se preocupar com a igreja de Filipe, os irmãos de Filipe se preocupavam com Paulo. Quando ele diz aqui em Filipenses 2:25, olha que interessante que Paulo fala para Epafrodito. Ele diz assim: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, pois tinha muitas saudades de todos vós e estava muito angustiado do que tivesses ouvido que ele estivera doente. De fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo demonstra preocupação para com eles, enviando Epafrodito, e também eles com Paulo. E 1 João 3,18, hoje nós vamos falar muito versículo. Filhinhos, não amemos só de palavra, nem da boca para fora, mas de fato, de verdade.
é outra evidência do amor cristão. O amor uns aos outros é isso, e vem acompanhado de uma outra coisa que é muito difícil nós também lidar com isso. Que Paulo fala, que o apóstolo Pedro vai dizer, e que Paulo continua dizendo mais aqui, que é perdoar uns aos outros. Para me amar, como dizer que eu amo alguém se de fato eu não perdoo ele, se eu tenho ódio dele, rancor dele? 1 Pedro 4:8, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Não tem como dizer para o seu irmão, se você ama ele, se você não perdoa ele. Sinônimo de amor é perdoar. Perdoa. De fato você ama ele, de fato você ama ela. Isso é dizer, nós como cristãos precisamos praticar este amor que Paulo está dizendo aqui. E esses que praticam sempre irão experimentar alegria. Por quê? Porque as duas coisas, perdão e alegria, são resultados da presença do Espírito Santo em nós. Esse amor que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, não se conduz de forma inconveniente e nem busca os seus próprios interesses, não se irrita e nem se ressente do mal. Como dizer que eu amo a Deus a quem não vejo, conforme o apóstolo João vai dizer? Como que eu digo que amo a Deus a quem não vejo e digo que odeio meu irmão a quem eu vejo? É incoerente. Não tem como. É por isso que Paulo coloca em 1 Coríntios capítulo 11 o patamar da ceia junto com a comunhão com os irmãos. Porque aquele que come e bebe indignamente, o contexto ali é qual? Paulo inicia dizendo, quando você se reúne para pior. No meio de vocês tem contenda, tem dissensões, tem facções. O que é isso? Aí vocês querem tocar no corpo do Senhor? Se você toca assim, você está tocando indignamente. Será culpado pelo sangue do Senhor. Esse é o contexto de Paulo. E a gente infelizmente tem vezes que toma ceia desse jeito. Depois eu peço perdão, irmão, mas não vou deixar de ceiar não. Só que se você odeia o seu irmão, primeiro que Jesus vai falar que você já assassinou ele no seu coração. E segundo, que você está sendo culpado pelo sangue do Senhor, pela morte do Senhor. É sério. Então conserta com o seu irmão primeiro. Até para entregar a oferta, Jesus disse, vai lá e conserta com o seu irmão primeiro, para depois você ofertar. Edgar, mas eu não fui o que fez, eu fui o ferido. Perdoa. O que eu falei aqui domingo? A briga maior que tem que ter aqui tem que ser de quem vai lavar o pé do outro primeiro. É isso. Não foi eu, e o que ele fez para mim não tem perdão, não vou olhar nem na cara dele. Mas Jesus não disse isso. Jesus falou assim, dá o outro rosto e vai lá e faz o quê? Perdoa. Eu te perdoo, meu querido, em nome de Jesus. Você me perdoa? Amém. É o que Paulo está dizendo. Nós cristãos precisamos praticar este amor. Irmãos, isso é sério, porque Jesus coloca o perdão até no patamar da oração do Pai Nosso. O que é que ele diz? Nós oramos, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendidos. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai do mal, pois assim o teu reino para sempre, amém. Aí Jesus continua dizendo uma coisa lá em Lucas. Jesus fala assim, ó, mas se de fato vocês não perdoarem, o Pai também não perdoará vocês. Jesus está dizendo assim, ó, se vocês não perdoarem, não adianta nada essa oração que você fez, porque o Pai não vai ouvir. Isso é sério. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, amor e alegria, sinônimo que você nasceu de novo. Paulo então está dizendo, eu tenho essa presença, Paulo está dizendo, esse amor que eu tenho por vocês aqui no coração. E Paulo está dizendo, e de fato eu tenho, e estou mostrando para vocês, porque é onde eu estou.
Diz tudo. As minhas palavras vocês sabem. Elas são acompanhadas pelas minhas ações para com vocês. E Paulo não precisava ficar se justificando se de fato era ou ficar explicando. Paulo falava e Paulo fazia. Paulo era. E quem é não precisa ficar mostrando que é. Amém? Aí, versículo 9 a 11, na reta final aqui. Aí entra agora a presença nas orações. E esta é a minha oração. Paulo agradece, Paulo expressa até o 9, até o 8, a sua gratidão. E agora ele vai orar também. Ele vai pedir mais. Ele fala assim, eu já estou muito feliz do que eu estou vendo em vocês. Eu estou muito feliz. E me alegra. E estou mostrando para vocês como eu estou através dessa carta. Mas agora eu quero pedir algo mais a Deus por vocês. Aí Paulo fala, esta é a minha oração, que o vosso amor aumente ainda mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo diz assim, fala assim, eu estou muito feliz. Eu posso dizer que eu estou até satisfeito. Mas é como se Paulo dissesse assim, mas pelo que eu conheço o meu Deus, eu posso pedir Ele mais, para que Ele faça mais em vocês, para que Ele realize mais ainda em vocês. Olha aí, Paulo, além então, ele se alegrando com as recordações que tem de seus amigos em Filipos, e com seu amor cada vez maior por eles, ele também se alegra em se lembrar deles diante do trono, na graça da oração. Olha que interessante, o sumo sacerdote em Israel, lá em Êxodo capítulo 28, o sumo sacerdote de Israel, ele usava sobre o seu peito uma vestimenta especial chamada peitoral do juízo. E nesse peitoral eram colocadas 12 pedras, simbolizando aqui, gravado em cada pedra, o nome das 12 tribos de Israel. E o que era isso? Como sacerdote, eles carregavam aonde eles iam aquelas pedras, os nomes. Como é que eu posso dizer? Onde eles iam, eles simbolizando aquelas pedras que também eles estariam, porque existiriam também 12 sacerdotes, e cada sacerdote representava uma tribo, tá? E como sacerdote aqui, Paulo trazia com ele, como estes sacerdotes, cada um destes em seu coração, em amor. A maior comunhão cristã e alegria que podemos experimentar nesta vida encontra-se diante do trono de Deus. Quando nós oramos uns pelos outros. Assim como aquele sacerdote ia representando aquelas tribos, Paulo está dizendo, eu trago para o meu coração cada um de vocês, apresentando a Cristo em oração. Irmãos, orar um pelo outro é amor. Quando você dobra o seu joelho ou você levanta a sua mão, seja qual hora for, quando você ora por alguém ou por algum dos seus irmãos, isso simboliza ou se é sinônimo do seu amor para com seu irmão. Pensamos com frequência sobre o amor, pensamos nele como algo que precisamos fazer com emoção e afeição, e não com conhecimento e sabedoria. Só que Paulo está aqui unido, e o que chamamos de coração é também o que chamamos de mente, não tem como separar. Todas as vezes que nós vamos ver na Bíblia falando sobre mente ou alma, muitas das vezes está ligado ao coração, porque é da onde provém o que? Os pensamentos, as nossas decisões, vem do coração. E esse amor de Deus verdadeiro, de Deus pelos outros, está predestinado a trabalhar com sabedoria e conhecimento, o que é muito mais do que apenas um aprendizado que a gente aprende em qualquer livro.
Paulo então ele ora por este amor aqui, que esse amor aumente mais. É um amor que é sábio, é um amor com conhecimento e sabedoria, é um amor que tem discernimento moral, é um amor que sabe o que está fazendo, independente ou circunstancialmente de qualquer coisa. Ele está amando, mas amando com sabedoria. Ele está dizendo: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. É aquela pessoa que você fala assim, já viu aquela mãe que acabou de perder um filho assassinado, mas ela vira para ele e fala assim: eu não tenho nenhum ódio no seu coração de você, eu amo a sua vida, eu amo a sua vida. Isso é, por que eu estou colocando esse patamar? Porque é um pouco difícil, porque quando as pessoas nos conquistam com presentes, com palavras, rapidamente a gente diz o quê? Que ama. É rápido. Por quê? Porque nós somos medidos, ou melhor, somos influenciados por esse afeto, por afeições, por coisas. E isso nos pega por dentro. Que rapidamente, para você não perder a pessoa, talvez você diz que a ama. Eu te amo. Eu te amo. É como um casamento que vira, o marido vira para o pastor depois e fala assim: pastor, eu não amo mais ela. Como assim? Segundo Paulo, chega um patamar na vida nossa que a gente quer amar um ao outro. Porque casamentos são duradouros que a gente vê aí, casamento dos nossos avós. Chega um tempo, se vocês conversarem, foi assim: eu amo ela, mas sabe por que eu estou com ela até hoje? Porque eu amo a Deus primeiro do que ela. Por que você não traz sua esposa? Edgar, eu talvez não tenho nem motivo, eu tenho até motivo para trair, mas por que eu não traio? Porque primeiro eu amo a Deus. Por que eu saio fora? Já tem várias circunstâncias, viu, irmãos? Mas por quê? Porque o amor de Deus é superior ao que eu sinto ou deixo de sentir. Porque a aliança que a gente faz no altar não é uma aliança primeiramente com o nosso cônjuge, é com Deus. Então, Paulo está orando e falou assim: você está dizendo que ama, mas presta atenção nesse amor seu, se de fato é sábio. Porque é um amor que age com diligência. Então nós estamos vendo aqui Paulo orando, pedindo maturidade. E Paulo começa com esse amor, ele ora: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente mais ainda, em pleno conhecimento e toda percepção, que vocês saibam que vocês estão de fato amando. Porque vai vir um momento que você possa dizer que não ama mais, mas você só vai dizer isso se de fato não é o amor de Deus. Se for baseado no seu amor, você vai dizer isso. Mas se for baseado no amor de Deus, com diligência, com conhecimento, com percepção que você está fazendo, essa pessoa, o seu irmão, pode fazer o que quiser ao redor de você. Você tem que entender que quem te justifica é Deus, e o seu dever é amar, custe o que custar. Esse amor foi exteriorizado aqui, colocado para fora. E depois que Paulo coloca esse amor para fora, as outras coisas que vai vir é resultado, é consequência. E ele diz: sabem discernir. E saber discernir é um sinal de maturidade. Quando uma criança está aprendendo a falar, às vezes ela chama todo animal quadrúpede. Ele chama todo animal talvez de cachorro. E ela fala au au, au au au, au au au. Mas à medida que ela desenvolve, ela começa a descobrir que existem outros quadrúpedes: gato, vaca e outros. Então, para uma criança também, todos os carros para ela é igual, é ou não é? Tem 4 rodas, tem 2 retrovisores, 4 portas ou 2 portas. É um carro. Todas as crianças vão saber isso. Mas agora pergunta para um adolescente, ele vai falar: aquilo ali é um carro, mas é um... Ela vai saber a marca do carro, vai saber falar a procedência que esse carro teve. O que eu estou querendo dizer com isso? Paulo está dizendo assim:
para que possais saber discernir, está dizendo, para que possais saber discernir, distinguir, diferenciar, é o que ele está dizendo. E quando nós temos esse amor sábio, e sinônimo de amor sábio é esse momento agora, que já sabe discernir, diferenciar, distinguir, isso é um sinal de maturidade. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui, porque o meu anseio é que vocês cresçam e comecem a perceber a diferença entre o bem e o mal. É isso que Paulo está dizendo. Eu até preguei sábado aqui no Culto da Juventude sobre maturidade. Está lá no YouTube, lá, chama Vê Se Cresce. Olha lá. Aí ele fala assim, para que possa discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros, inculpáveis. Isso aqui é sério, presta atenção. Sinceros e inculpáveis tem a ver com maturidade. A palavra sincero aqui do grego pode ter vários significados, e alguns traduzem como testados à luz. Então definimos o quê? Que o cristão não tem medo de ser exposto à luz. É aquele cristão que assume o que ele fez de fato. Ele não se esconde. Ele não tem medo de ser chamado. Ele não tem medo de ser colocado para fora. Ele tem medo de ser colocado à luz. Ele não tem medo de ser provado. Também significa mais sincero, girar em uma peneira. Olha isso aqui que interessante. Que biblicamente podemos definir que dá a ideia onde o próprio Jesus vai separar a palha do trigo. Seja sincero. Seja o quê? Você é trigo ou você é palha? Maturidade que ele está dizendo. Então Paulo aqui está orando para seus amigos ser um caráter que possa ser testado e aprovado. É o que ele está dizendo. E sincero no português, Edgar, mais rasgado ainda. Sincero é estar no português, é sem mistura, não adulterado, puro. É o que ele está dizendo. Isso significa o quê? Que a vida não deve ser motivo de tropeço para os outros. Que a nossa vida não deve ser, para que não seja o quê? Culpáveis, que não seja motivo de escândalo para o outro, que não seja motivo de pedra para o outro. Para que nós venhamos estar preparados para o tribunal de Cristo em sua volta, conforme Paulo diz em 2 Coríntios 5,10, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 1 João 2,28. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. Não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Por que ele termina aqui? Que sejam sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. Que vocês venham estar sendo achados o quê? Maduros diante de Cristo. Então vai chegar o dia do Senhor de forma confiante. Nós podemos chegar diante dele. Por quê? Porque Deus, Ele pode, Ele vai transformar as vidas, cada uma delas, em um tipo de santidade que vai transcender a pureza ritual. Amém? É esperar esse dia não com medo, que Paulo está dizendo. É esperar esse dia com alegria e confiante, para quando esse dia chegar. Aí agora Paulo finalizando, né? E cheios do fruto de justiça. Eu podia falar muita coisa aqui, irmão, mas o nosso tempo não dá. Agora Paulo então, ele está finalizando. E ele pede para que eles sejam abundantes em frutos. Frutos não tem a ver somente com algo que você faz na igreja, na congregação, mas é quando é produzido, o quanto é produzido em comunhão com Cristo. João capítulo 15, versículo 4. Permaneçam em mim, comunhão com Cristo, e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim, comunhão com Deus. Ele permanecendo em nós, Ele comunhão conosco. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Por quê? Porque muito de nós tentamos gerar frutos, sabe como? Ou resultados? Por meio dos nossos próprios esforços.
Em vez de nós permanecermos em Cristo e Ele produzindo através de nós. Você já passou perto de alguma árvore de abacate, alguma árvore de um manguezal? Você chega lá e você está vendo eles fazer esforço para brotar? Você já viu? Você já viu? Já? Chegaram a fazer, tá nascendo, ó. Você já viu isso? Não. Por quê? Porque é natural, faz parte dele. Nós já fomos enxertados nessa videira, então os frutos que vai dar não é por causa de você, é por causa dele, porque a vida está nele. Quebra o galho da videira, quebra um galho de uma árvore e joga lá. Passa a semana e volta lá e olha o galo. O que vai acontecer com o galho? Secou, acabou. É o que Jesus está dizendo. Então permaneça em mim, que além de vocês terem vida, vocês vão dar fruto e fruto mais ainda. Glória a Deus. Então frutos esse que resulta da fidelidade de Deus nossa a Ele. A árvore frutífera não faz barulho enquanto produz seu fruto. Ela apenas permite que a sua vida interior trabalhe de maneira natural, resultando o que? Em frutos. É o que ele diz em João 15,5, continuando o texto. Eu sou a videira e vocês são ramos. Então quem permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Conclusão, nós aprendemos aqui que todo fruto produzido deve glorificar a Jesus. Eu falei de 3 pontos aqui: que a presença na memória, que a presença no coração e que a presença nas orações, que foi os tópicos aqui, deve ser o tipo de comunhão que produzirá alegria e que o resultado trará a nós uma mente determinada em Cristo. Essa oração de Paulo é uma oração que cada líder da igreja, cada líder de ministério e cada irmão da igreja deveria usar com as pessoas que estão sob os seus cuidados. E não esquecer de usá-la e entender a razão pelo qual você está orando. Qual que é a razão? O ponto-chave desse texto aqui, versículo 6. Que a obra que Deus começou em você, Ele vai completar. O importante é que Ele comece. Por quê? Porque Ele é fiel para fazer, para começar, mas Ele também é fiel para terminar. Porque Deus não é eu e nem você. Porque se Ele começa, Ele termina. Então é assim que deve ser as nossas orações pelos outros. Nós estamos falando de um contexto de igreja. Não é ter medo do irmão, se vai crescer mais do que você, se vai ser muito maior do que você. Tem uns meninos que já estão pregando aqui, que eu falei assim, daqui uns dias eu fico para trás já com eles aqui. E eu tenho medo disso? De jeito nenhum, que eles cresçam. Essa é a oração que tem que ser nossa de Paulo. Que você cresça e cresça muito mais. Que você dê fruto e dê fruto muito mais. Essa deve ser a nossa oração uns pelos outros. A obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar até o dia do Senhor Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Então que você guarde isso. Nutre a sua alegria através das orações, da gratidão a Deus uns pelos outros.